Não é logo saber que os melhores pneus deviam estar no extra zero? Melhor que isso. Dessa forma ainda consegue poupar dinheiro. E se eu te disser que a medida errada pode partir a caixa de velocidade do teu carro? Fica atento que nós vamos falar sobre isso. Bem-vindo, eu sou o Rafael Gomes e bem-vindo aqui às Dicas Técnicas. Ora bem, hoje vamos falar sobre pneus e vamos tentar perceber porque é que esses factos engraçados fazem sentido. Mas antes disso, vamos um bocadinho para trás e vamos perceber o que é o pneu. Vamos então pelo início. Como é que nós fazemos a leitura do pneu? O que quer dizer 225, 55, 17? Eu vou explicar. 225 acaba por ser a largura do pneu, de ponta a ponta. São 225 milímetros. E depois temos aqui barra 55. Basicamente 55 acaba por ser 55% desta largura está na nossa lateral. 17 é medição em polegadas do raio da janta. Por isso nós sabemos que temos um raio de 17 polegadas, 55 de largura do pneu e 55 é a percentagem que nós temos no piso. Assim se faz a medição deste pneu e com isso temos também aqui o 101, que acaba por ser o índice de carga, ou seja, cada índice de carga, ou seja, quanto maior o número for, mais carga o pneu pode aguentar, e V, temos o índice de velocidade. O índice de velocidade também, quanto superior a essa letra for, equivale também a mais velocidade que o pneu pode percorrer. Se nós continuarmos então a ver, temos aqui o fabricante do pneu, que neste caso é Kumho, e depois temos aqui algumas informações adicionais. Por exemplo, não sei se vocês conseguem ver, aqui diz M mais S, basicamente quer dizer Match und Schnee, em alemão, e depois quer dizer radial tubeless, é porque isto antigamente usava-se uma câmara de ar, hoje em dia não se usa, eles são todos tubeless, por isso essas informações. Se a gente rodar aqui a nossa jante, nós temos ainda aqui o DOT, que acaba por ser o ano de fabricação da jante, neste caso fala em 32/22, isso quer dizer semana 32 do ano de 2022. Depois temos aqui uma outra marca que diz rotação e tem uma seta para a esquerda. Isso é basicamente a rotação do piso. O que quer dizer a rotação do piso? Como vocês conseguem ver, este piso tem uma espécie de uma seta que está a apontar para a frente. Esta seta deve estar sempre virada para a frente do vosso carro. Porque se essa seta estiver virada para trás, como vocês estão aqui a ver, o que acontece é que a chuva, em vez de sair para fora, ela está a entrar para dentro do piso. Isso faz com que o piso fique com pouca estabilidade em chuva. Estes pneus aqui têm rotação, mas nem todos os pneus têm rotação. Porquê? Porque existem pneus que têm inside, outside, que têm a sua parte de montagem na parte de fora e depois, claro, tem a parte de montagem na parte de dentro e depois temos pneus que são, como é que se diz? Assimétricos. Eles podem ser tanto montados de uma forma como de outra forma. Depois isto é assim, isto aqui é um pneu de inverno, eu vou explicar. Um pneu de inverno, ele tem sempre muitas fissuras aqui, consegue ver? O que acontece? Isto, para além de ser um pneu de inverno, também é um pneu de chuva. Porquê? Porque geralmente o pneu de chuva é composto em V e o pneu de inverno tem sempre muitas fissuras, isso precisamente para ter mais aderência na neve e na lama. Então, já que sabemos fazer a leitura completa do pneu, vamos tentar perceber quais são os limites do pneu. E com isso vocês conseguem ver que temos neste pneu de inverno em específico duas setas. Temos uma seta mais pequenininha e uma maior, e esta seta mais pequenininha está a apontar precisamente para o limitador de 1.6 mm. Basicamente, o limitador de 1.6 mm é o limitador que você deve utilizar o pneu no máximo, ou seja, abaixo de 1.6 mm já dá multa. E depois temos aqui o limitador superior, que é o limitador de inverno, e esse limitador está nos 4 mm, que está precisamente neste sítio aqui. Por isso, este pneu pode andar 4 mm no inverno no máximo e no verão a recomendação são de 3 mm, embora o limitador obrigatório é 1.6 mm. Vamos falar agora sobre a composição do pneu. O pneu é composto em grande maioria sobre borracha, mas depois nós temos aqui uma camada de poliéster na lateral, neste caso são duas camadas de poliéster na lateral, duas camadas de nylon na parte de cima, duas camadas de poliéster na parte de cima e duas camadas de aço na parte de cima. E isso faz com que o pneu tenha esta estrutura e não empene facilmente.
Falando sobre empeno, o pneu pode sim empenar, existem várias razões porque o pneu empena, uma delas pode ser uma travagem excessiva. O que acontece? Uma travagem excessiva, onde principalmente o ABS é acionado, faz com que o piso do pneu fique levantado em cada zona. E isso faz com que o pneu, a borracha em si, fique empenada e cria ruídos e até vibrações na estrada. E outra maneira que o pneu pode estar empenado é devido às estradas. Se houver estradas com muitos buracos, passeios, ou até mesmo a meter pressão errada nos pneus e andar o carro com muita carga, pode ser com que a camada de ferro e de nylon acabe por rasgar na zona do meio do piso e o piso fica mais levantado nesta zona. Isso faz com que em rotação haja sempre um pequeno batimento do pneu e isso também pode criar vibrações e desconforto na estrada. Por isso é que a pressão dos pneus é muito importante e a pressão dos pneus não diz no pneu. Aliás, a pressão do pneu depende sempre de carro para carro. Existem carros mais pesados, outros mais leves e geralmente vocês encontram isso quando vocês abrem na vossa porta do vosso carro ou até mesmo a tampinha onde metem combustível. Tem geralmente lá um autocolantezinho a de falar na medida certa e na pressão dessa medida. E depois tem uma outra opção que diz sobre o carro em carga. Ou seja, vocês têm dois valores, podem utilizar um pneu quando o carro anda mais vazio e quando o carro anda com mais carga. E a pressão também pode estragar o vosso pneu. Eu vou explicar. Se vocês não se metem na pressão correta, o que acontece é que o pneu cria desgaste excessivo. Digamos que este pneu, neste meu carro, leva 2.5 bar e eu meti 3.5 bar ou 3.2 bar, digamos. O que vai acontecer é que a pressão excessiva vai fazer com que o pneu fique ovalizado no meio, ou seja, a parte do meio vai ficar mais bicuda. E isso na estrada, com o peso e tudo, vai criar muito mais fricção na parte do meio e vai desgastar o pneu mais na parte do meio. Se eu deixar, digamos, 1.5 bar em vez de 2.5, vai fazer exatamente o oposto. A parte do meio vai acabar por encolher e nas partes laterais, é onde está a fazer mais força, vão acabar por ter mais contacto na estrada. Ou seja, o pneu vai acabar por desgastar mais nas laterais do que precisamente no meio. E com isso também vamos falar agora sobre o alinhamento do carro. O alinhamento do carro também é um fator principal com que os pneus desgastam excessivamente. O que acontece? Eu recomendava pelo menos uma vez por ano fazer um alinhamento ao carro, porque assim as circunstâncias da estrada às vezes não são das melhores que temos e isso faz com que os amortecedores desgastam e mesmo a direção fique desalinhada. Por isso, se vocês puderem fazer o alinhamento uma vez por ano, eu recomendava pelo bem dos vossos pneus. E o que acontece é que o alinhamento pode fazer com que o pneu desgaste-se mais na parte de dentro ou na parte de fora. Geralmente, um desgaste quando as duas partes igualmente no pneu está relacionado com a pressão de ar. Agora a grande questão é, como é que o pneu pode partir a caixa de velocidade do vosso carro? Eu vou explicar. Assim, em teoria é até bastante simples. Digamos que eu tenho agora 225, 55, 17 e eu vou usar este pneu na parte da frente. E agora, eu gostava muito que o meu carro tivesse sapatas mais largas e eu vou comprar o 245, 55, 17. O que acontece? Como o pneu é mais largo, a percentagem de 55 acaba também por ser mais alta, porque 55 de 225 não é a mesma coisa que 55% de 245. Por isso, automaticamente, ao meter um 245, 55, 17, eu vou ter mais altura. O que acontece? Se eu tenho um carro 4x4, o 4x4 ele emite a potência igualmente pelas rodas. Mas o que vai acontecer é, como ele emite a potência igualmente pelas 4 rodas, nós temos as rodas de trás que fazem mais rotação que as rodas da frente. Digamos, nós temos o nosso sensor ABS, que geralmente fica na manga de eixo do carro, e ele mede a rotação que a roda está a fazer. E segundo o quadrante, se a gente ligar a nossa máquina de diagnóstico e andar com pneus maiores, vocês conseguem ver que os pneus maiores podem até fazer 102 ou 103 km por hora, enquanto os pneus da frente só fazem 100 km por hora. E essa diferença de velocidades, ela vai ter influência aonde? Ela geralmente vai ter influência na caixa de transferências. A caixa de transferências é que vai ter que tentar converter a velocidade das rodas da frente e as rodas de trás para equalizar. E o que vai acontecer é que a caixa de transferência vai sofrer tanto stress que ela vai acabar por partir. Por isso, não trocam a medida de rodas dos vossos pneus, a não ser que seja uma medida legalizada ou homologada pelo vosso carro. E agora a grande pergunta é, porquê que os melhores pneus deviam estar na parte de trás? Eu vou explicar.
Os melhores pneus deviam estar na parte de trás, porque o carro, quando entra, por exemplo, numa curva, digamos que agora eu vou meter os piores pneus na parte de trás. Eu agora vou caçar no carro e vou fazer uma curva com alguma velocidade. O que vai acontecer é que, quando eu faço uma curva com alguma velocidade, eu crio uma força G no meu carro. E essa força G encontra-se na parte de trás do carro. E se eu tiver pneus fracos, o pneu vai ter que acabar por suportar todo o peso do carro. E isso é muito mau, porque se o pneu já estiver careca, vai fazer com que o carro patine pelas rodas traseiras e o carro fica virado ao contrário. E isso pode ser extremamente perigoso. Se vocês tiverem os melhores pneus na parte de trás, isso já evita-se. Porque melhor do que melhor pneus, vocês não podem fazer nada. Por isso, os melhores pneus deviam se encontrar sempre na parte de trás. Independentemente se o carro é tração traseira, se o carro é tração da frente ou se o carro tem 4x4. Os melhores pneus deviam estar sempre na parte traseira e isso chama-se física, meus amigos. Por isso, a vantagem é que quando vocês metem os melhores pneus na parte de trás, vocês só metem 2 pneus. Porquê? Digamos, vamos simular uma situação. Vocês agora vão meter 2 pneus, os pneus de trás, os pneus da frente estão carecas, vocês vão meter 2 pneus novos. Vão meter 2 pneus novos e vão passar os melhores pneus, ou seja, os novos, para a parte de trás e vão deixar os mais desgastes na parte da frente. E o que vai acontecer é que vocês só trocaram 2. No próximo ano, ou daqui a 2 anos, os pneus da frente já estavam gastos, vão estar gastos novamente. E vocês vão caçar por trocar 2 pneus da frente e vão passá-los novamente para trás. E isto vai ser sempre um ciclo que vocês só vão trocar 2 pneus de cada vez. Agora, diferentemente, se vocês deixarem os piores pneus na parte de trás, é que vai acontecer é que os melhores pneus novos vão estar na parte da frente e vocês vão desgastar os pneus da parte da frente quase à mesma velocidade que vão desgastar os pneus da parte de trás. Ou seja, na altura de trocar as rodas, vocês vão trocar os 4 pneus de uma vez, em vez de trocar só 2. Ou seja, dessa maneira vocês têm mais segurança e vocês ainda poupam dinheiro com isso. E como vocês viram, a pressão dos pneus é muito importante, o alinhamento dos pneus também é muito importante e a posição dos melhores pneus também é muito importante. E vocês só precisam de saber disso. Por todo o resto que eu falei sobre os danos nas caixas e tudo, é só em caso que vocês façam mais do que as vossas obrigações. Vocês não se precisam preocupar. Se vocês estiverem na oficina correta, esse tipo de situações não acontece. Ok? Por isso, se vocês gostaram destas dicas, seguem, metem gosto e a gente vê-se até à próxima. Um abraço.